Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou o Ricardo. Você Eu sou o é o. Thiago. E nós somos a Jornada do Futebol. É a nossa primeira live aqui. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês, onde hoje nós vamos nos apresentar as ideias, né, apresentar o principal motivo desse projeto, que realmente é ajudar as famílias, ajudar as crianças, ajudar o nosso futebol de base. É um prazer, às vezes vou estar olhando para baixo aqui, porque eu estou acompanhando aqui no Instagram aqui as pessoas que estão entrando aqui. É um prazer enorme ter vocês junto conosco aqui nessa noite. Professor Tiago, se apresente, dá uma boa noite aí para os nossos queridos que estão nos ouvindo aí. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa live, é um prazer estar envolvido nesse projeto, que é um projeto muito rico, muito importante. Vale ressaltar que a nossa live está sendo transmitida pelo YouTube, Facebook e Instagram. Mas caso você queira fazer uma pergunta, é melhor que você faça pelo Instagram, Isso, porque aqui o Ricardo vai acompanhar pelo Instagram, ok? Qualquer coisa também, pergunta aqui nos comentários que nós vamos estar respondendo todas na medida do possível. E se você puder estar compartilhando também para aquele amigo, né, aquele pai também de atleta, né, que é uma novidade, como a gente começou a esse projeto, praticamente assim, colocar em prática faz uma semana e já, graças a Deus, nós já chegamos a 2 mil seguidores aqui no Instagram, então a gente está aprendendo, é a nossa primeira live. Eu creio que vamos ter muitas outras para ajudar, para explicar, né, para poder realmente auxiliar você aí nas suas dúvidas, né, para ajudar o seu filho a chegar realmente no objetivo, no encontro da realização do sonho de se tornar realmente um jogador de futebol. Professor Tiago, então explica um pouquinho, primeiro, quem nós não somos. É, primeiro ponto que eu faço questão de deixar bem claro é que eu, como treinador, eu estou nesse curso, eu estou nesse projeto como treinador, um treinador especialista da base, que já, com a graça de Deus, consegui trabalhar com crianças que alcançaram o alto rendimento. Então, o meu papel aqui é de orientar, é de estreitar os caminhos, é de te apresentar as melhores maneiras possíveis para o sucesso do seu filho enquanto atleta. E o papel do Ricardo aqui é representar os pais. Ele é pai de atleta, né? E o papel dele é auxiliar como um pai de atleta que tem estudado isso, tem buscado recursos para acrescentar na sua sabedoria a respeito desse assunto. Então, não somos empresário, nós não temos interesse de assinar contrato com o filho de ninguém, não temos também ligação com empresários nenhum, temos amigos empresários, podemos encaminhar, podemos direcionar, mas a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que não há o interesse em negociar criança de ninguém. O nosso interesse é auxiliar nas questões de relacionamento, pai, filho e o mundo do futebol. Porque na realidade, né, principalmente na base, o que você precisa saber é os caminhos que você deve tomar para alcançar de você mesmo criar as oportunidades do seu filho. Você não precisa de nenhum atravessador, né, durante esse período, né? O que você precisa é saber os caminhos a qual tomar para que você mesmo possa criar as oportunidades para que o seu filho se encaixe numa categoria de base, num clube.
Então, o nosso objetivo aqui é ajudar você a criar esses objetivos. Certo, professor? Isso, com certeza. Ao longo da nossa carreira, né, da minha como treinador, eu aprendi muito a respeito disso. E o nosso interesse é começar ajudando a criança desde os seus 4 anos, né? Quando o sonho de ser jogador nem é da criança, né? É tão somente do pai que deseja ter um filho nesse meio, já coloca numa escolinha e ajudá-lo no encaminhar disso, direcioná-lo, mostrar para ele que deve trabalhar muito, é um local ou é uma área de atuação que não é como uma ciência exata, né? Não podemos afirmar que só o talento basta, também não podemos afirmar que só o dinheiro basta, mas temos aqui alguns direcionamentos que vai te dar um norte para você errar o menos possível, porque nós sabemos, né, que a família ela é primordial para o sucesso de uma criança enquanto atleta, tanto para ajudá-la quanto para prejudicar a sua trajetória. Se fala isso aí, 80% é responsabilidade da família pela carreira do atleta, professor? Não eu que falo, os estudos mostram, né? Não, os estudos. É, os estudos mostram que é isso mesmo, 80% do sucesso ou insucesso de uma criança parte da família. Por que da família? Porque é o pai, é a mãe, é a família que fica o maior tempo com a criança, né? E as escolhas de uma criança parte do pai. Então, quem tirou o filho da escolinha quando deveria? O pai. Quem colocou ele numa escolinha errada? O pai. Quem que entregou um filho para o empresário sem conhecer o processo? O pai. Então, 80% do sucesso ou do fracasso vai nas costas da família, sim, nessa questão. Então, vamos já começar com uma pergunta. Qual que seria uma idade para colocar na primeira escolinha? Qual seria assim qual seria a sugestão para iniciar a criança? A minha sugestão é, hoje em dia, com 4 anos, já existem escolinhas, principalmente de futsal, né? Caso aonde você more, caso aonde você está, não tenha uma escolinha de futsal, trabalhe só o campo, procure para sua criança aí de 4, 5 anos, um local onde trabalhe o campo reduzido, né? Onde trabalhe algo que se assemelhe ao futsal, uma quadra menor, para que o seu filho tenha mais contato com a bola possível, né? Analise o trabalho do treinador dessa escolinha, mas entenda que uma criança de 4, 5 anos é muito interessante que você coloque ela na escolinha, porque quanto antes ela tiver o contato com essa realidade, melhor. Só que entenda que ela não é nada com 4, 5 anos. Ela não há evidências que ela será craque no futuro e também não há evidências que ela será um fracasso. Nesse momento, nesse período, o interessante é você colocar ele numa escolinha onde ela aprecie a prática esportiva, né? Colocar ela com um treinador que entenda que nessa faixa etária a criança tem que gostar. Porque, na verdade, quando você leva a maioria das crianças que vão para a escolinha com 4 ou 5 anos, elas não sabem o que é escolinha, não sabem o que é futebol. Quem quer esse sonho para ela é o pai. Então, o pai tem que entender que cabe ao professor, ao profissional, trabalhar o lúdico, trabalhar o incentivo, trabalhar de forma que venha inserir na cabeça da criança o interesse nessa prática, pegando gosto, que aí vai facilitar. É claro que estamos falando com o povo brasileiro, né? Muitas crianças já nascem torcendo para algum time, já nascem vendo jogo de futebol, né? Mas o que eu quero atentar vocês aí nessa faixa etária, que é onde a criança pode começar a sua prática, é que dependendo aonde você colocar para treinar e dependendo da atitude do pai, ela pode logo com seus 4, 5, 6 anos não querer mais saber disso. A criança vai falar assim, eu não vou sair da minha casa
para ela ver o professor gritar comigo. Eu não vou sair da minha casa para ficar lá vendo meu pai me pressionar, meu pai me cobrar, entendeu? Então, em resumo, a minha orientação é: comece cedo. É bom começar cedo, mas fique sempre atento com a atitude do professor e ao pai, né? O pai tem que se enquadrar também, o pai tem que ser didático, o pai tem que escutar, né? Somos brasileiros e há um ditado que todo brasileiro é técnico de futebol. Isso é uma mentira, né? Porque ser técnico de futebol não é só escolher os 11 melhores e dar sua opinião, E né? tem muito pai que acredita nisso também, né, Thiago? Tem E leva muitos o pais que filho em falam qualquer lugar, né? isso. Então, nosso papel aqui é ajudar nisso. São muitas questões, são questões didáticas, são questões psicológicas, né? Questões motoras. Já presenciei pais que querem dar treino físico para criança de 5, 6 anos, né? Quer fazer a criança sair correndo para ganhar do adversário na corrida, e não é assim que funciona, né? Mas isso aí a gente vai te ensinar no decorrer dessa caminhada aí. Quais são as categorias aí, as divisões das categorias? Varia, né? Varia de acordo com acordos. Hoje, as categorias são sub-6, sub-8, sub-10, sub-14, de 2 em 2 anos. No futebol, é 11, 13, 15, 17, porque no futebol as competições em nível de federação começam no sub-11, né? E aqui na Federação Paulista de Futebol já existe o campo reduzido para o sub-11, que já é muito interessante, né? Há anos atrás, o sub-11 jogava o Campeonato Paulista num campo normal, do tamanho profissional. Hoje não. As traves são menores, o campo é menor. Isso aí já é uma exigência. Oi? Eles estão jogam com 11? Jogam com um número reduzido também de crianças, né? Não jogam com 11 na linha, não. Porque aqui tem isso aí até, porque aqui na Inglaterra, infelizmente, o futsal ele não é tão desenvolvido que nem no Brasil e em outros lugares. É uma dificuldade muito grande aqui, a luta do futsal aqui. E às vezes até tem algumas escolas, mas não tem competição, né, para as crianças. Então, há algum tempo atrás aqui, a FAI, ela começou a adotar isso. Eles modificaram, né? Acho que no Brasil agora está tendo esse, como que chama? Sete, como que é? De futebol Futebol de 7. fut 7, né? É fut 7 Isso. agora, né? Que também diminui. Então, pelas idades também, eles diminuíram e com isso eles ganharam muito, né? Você vê que a base inglesa hoje tá com um time até bom, perto daquilo que eles tiveram no passado aí, a partir desse momento, desse projeto que eles começaram a diminuir as dimensões do campo, diminuir a quantidade de atletas, e para passar, né, porque o futsal é muito bom pela questão do toque, né, na bola, né, a criança toca muitas vezes na bola, né? Isso é muito interessante, entendeu? Também não quero entrar aqui para dar aula de como se dá um treinamento, mas só para vocês entenderem. Por que a quadra reduzida? Aliás, por que a quadra ou o campo reduzido? Porque a criança, ela tem que ter contato com a bola. Ela tem que estar todo o tempo pegando na bola, entendeu? Se você colocar uma criança num campo enorme e você fala assim, joga no ataque, até a bola chegar lá, muitas vezes, ela fica lá no treino inteiro de 1 hora e pega na bola 2, 3 vezes, né? Então, o campo reduzido ele é muito interessante. Atividades que a criança tem contato com a bola sempre é muito interessante, né? Apresentar a bola para a criança, explicar para ela que a bola não é feita só para chutar, né? A bola é para ser controlada, né? O desafio do atleta de futebol é esse, entender que tem que controlar a bola, né? Chutar a bola é fácil, né? Então, por isso que é muito interessante o trabalho em quadra reduzida. E outra, né? Nós sabemos que todos os times profissionais, entre o seu repertório de treino, existe o treino de campo reduzido, porque até
tenra idade, isso é importante. Legal. Eu tive conversando essa semana com os seguidores no Instagram e tiveram uma pergunta aí, eu agora não lembro o nome do menino que perguntou, mas com certeza ele deve estar aqui na live junto com a gente. Ele quer saber qual que é a diferença de uma escolinha para uma peneira. Qual que é a diferença, professor? Olha, a escolinha é o lugar onde você vai colocar o seu filho para treinar, né? A escolinha é o lugar onde você vai colocar o seu filho para aprender, para se desenvolver. Você vai, na escolinha, ter a relação atleta-bola, atleta-treinador, atleta-competição. E a escolinha vai preparar o menino para a prática esportiva de alto rendimento, né? Para o futuro. A peneira é aquele dia, que a peneira é um dia, ou 2 dias, ou uma semana, que a criança tem para apresentar o seu trabalho para uma equipe, ou para um olheiro, né? Ou para um empresário, para que ele venha se agradar com o teu trabalho e ele venha a te escolher para fazer parte dos projetos dele. Por exemplo, eu sou olheiro, um exemplo, tá? Não sou olheiro. Eu venho representar o time X. Eu marco um dia, vários atletas vão e eu seleciono quem eu achei que era melhor. Isso é a peneira. A escolinha, ela prepara o atleta. Aí também cabe ao pai, já expandi essa pergunta aí, né? Cabe ao pai entender que geralmente existem 2 formas de se lidar com escolinha. Existem as escolinhas de entretenimento, que é aquela escolinha que está visando número de atletas, que está visando lucratividade, está visando a inclusão social, por exemplo, e tem a escolinha que visa o alto rendimento, que é aquela que vai cobrar um pouco mais do atleta, é aquela que vai direcionar o atleta para competições, vai disputar campeonatos. Então, cabe ao pai saber, peraí, meu filho está em qual nível? Vou inserir na escolinha para disputar campeonato ou apenas eu vou colocá-lo na escolinha para ver se ele gosta primeiro, para depois, talvez, eu direcioná-lo para o novo nível, né? Deixa eu só chamar o pessoal aqui, né? O pessoal que está junto conosco aqui no Instagram aí. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que eu vou estar lendo aqui, eu vou estar fazendo para o professor Tiago, tá? Então, não tenha medo de perguntar, não. Pergunta e você vai receber a resposta e às vezes vai estar perguntando. Se você não perguntar, eu vou fazer o seu papel aqui, porque eu estou do lado dos pais aqui, eu sei que às vezes o coração acelera, né? Professor, então a gente viu essa questão da base. Teria algum indício assim de que o meu filho teria andamento? Com qual idade você consegue perceber isso? Ou, ou, ou não tem? É só realmente na caminhada, cada jogador não tem uma. Na verdade, é um processo, né? Uhum. Como eu já te disse, tem meninos que logo com 5, 6 anos você percebe que ele tem um talento diferente, né? Aí cabe ao professor trabalhar de forma que ele venha aperfeiçoar esse talento ao longo do tempo, né? Um trabalho bem feito, um olhar diferente para esse menino, né? Um cuidado especial, pode ser que ele desde cedo ele vai se desenvolvendo a ponto de chegar a ser um grande jogador de futebol. Mas na maioria dos casos, esse menino vai se destacar de fato lá para os 10, 11 anos, né? Porque já enfrentou todos os desafios de criança, já está competindo, né? A competição é a avaliação. A gente não pode deixar de frisar isso. Existem professores que são contra a competição, mas a competição é a avaliação. Quem que é o destaque da minha categoria? Quem compete, quem vence, quem faz o maior número de gols, quem joga na defesa e vai bem. É na competição, não é no dia a dia, não é na brincadeira, no coletivo que você vê, né?
é na competição. Então, ao longo do tempo, as competições vão dando as respostas, né? O menino se comporta bem nos jogos, o menino é decisivo, seja decisivo fazendo gol ou defendendo, isso aí é relativo. Mas, por isso que é um assunto que é tão debatido, que é tão... que o pessoal gosta tanto de conversar, porque o futebol não é uma ciência exata, né? O nosso papel é tentar errar menos, entendeu? Então, o que tem que fazer? Olhar meu filho. Eu percebo que ele gosta, eu percebo que ele leva jeito, eu percebo que ele se destaca entre os amiguinhos da escolinha. Então, eu já vou começar a pensar, a escolinha vai competir, né? Como ele se comportou no amistoso, como ele se comportou nos primeiros torneios, entendeu? Porque a melhor forma de você levar o seu filho a uma evolução como uma chance de erro menor é essa, ele crescer naturalmente, né? Agora, pais diferentes de mim, eles são diferentes de mim, que acham que seu filho sempre é melhor do que realmente eles são. Como é que esse pai pode ter realmente a noção, né, de que o seu filho é diferente, sem deixar, porque é meu filho, é passional, né, é emocional, é emoção, né? Então, tá mexendo com a minha emoção. Então, naturalmente, o meu filho vai, no meu caso, 100%, pelo menos, potencializando, né, a, realmente aquilo que ele é. Como agir nesse sentido, Thiago? Isso é um Como, fato. como você me ajuda a cair na real? Então, vamos lá. Isso é um fato. Eu também tenho um filho, ele tem 6 anos, ele estava treinando, chegou agora em casa, né? Mas vai fazer até Não uma sou eu, competição internacional, né? não sou eu o treinador dele, mas eu acompanho, eu gosto de ver e tal. Mas eu sei, todo pai acha que o filho é melhor do que é. Isso é fato, né? Nós estamos falando do futebol, mas se for na música, se for qualquer outra área, o meu filho é o meu presente de Deus, né? E eu sempre vou valorizar ele mais do que realmente é. Isso é fato. Mas nós temos que ter o seguinte critério, que é difícil de colocar na nossa cabeça. Por exemplo, se meu filho estiver doente e eu vou levar no médico, eu não vou debater com o médico. O diagnóstico que o médico me passar, os remédios que ele me passar, eu vou fazer e vou cumprir o protocolo que ele me mandou. No futebol, é a mesma coisa. Os professores são os profissionais. Entendeu? Então, eu tenho que levar meu filho, inserir ele no futebol. Eu tenho que ter alguns critérios para a escolha dos treinadores. Aí, ao longo da nossa trajetória, nós vamos te dando essas dicas. Então, eu tenho que acreditar, assim como eu confiei um dia no meu pediatra, né? Eu tenho que confiar no trabalho do meu treinador. E também entender que a vida é um processo. É difícil do pai entender que até mesmo nas derrotas, no banco de reserva, na não convocação, teu filho está crescendo. Entendeu? O seu filho não pode. O seu filho, se você escolheu o rumo do futebol para o seu filho, a primeira coisa que tem que entender para ter um grande sucesso é que ele vai perder. Ele vai perder, ele vai chorar, ele vai ter nãos, vai pegar um dia que ele vai chegar, por exemplo, quando a gente fala de alto rendimento, mesmo na base, tem dia que o teu filho vai com 15 anos, vai viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro para ser cortado no vestiário e não poder vestir a camisa. Então, isso é fato. Mas cabe a você saber como o treinador direciona isso, né? Isso aí são coisas que depois a gente vai passar para vocês, né? A gente só está mastigando só. Mas o pai tem que colocar na cabeça que o responsável técnico do seu filho, quanto o jogador, é o treinador. Se você perceber que a conduta do treinador não condiz com os aspectos técnicos, psicológicos, se ele é um treinador que não está apto à prática, você pode tirar o seu filho e levar em outro lugar, né? Mas na questão de
de pai, leva seu filho, incentiva ele, aplaude o trabalho dele, abraça ele, por exemplo, quando ele fala, papai, não fui convocado, papai, perdemos porque eu errei um passe, perdemos porque eu tomei um frango, no caso de ser goleiro, né? Mas o pai tem que ser o motivador da criança, né? O pai tem que ser realmente aquele que abraça, aquele que incentiva, aquele que leva se puder levar, e fica de olho. Outra dica, nunca critique o trabalho do treinador perto da criança, porque a criança vai ganhar muletas com isso. Vou repetir. Por exemplo, vou repetir de forma mais clara. Eu sou o pai do meu filho se chama Felipe, certo? Acabou o jogo, o Felipe não entrou no jogo, ele ficou no banco, ele não entrou. Eu ponho no meu carro e vou do treino, aliás, do jogo até na minha casa, que o treinador não presta, que o treinador não colocou porque não gosta dele, que o treinador isso, que o treinador aquilo. O meu filho vai entender que todo fracasso dele está alinhado com o mau desempenho do treinador. Entendeu? Por mais que eu achar que o treinador errou, eu vou guardar para mim. Se eu tiver um problema com o treinador, eu resolvo com o treinador, mas não envolva o teu filho. Porque senão, o teu filho vai criar muletas. Por que você não foi convocado? O treinador não gosta de mim, pai. Por que você não está rendendo? Porque o treinador dá o treino errado. Então não faça isso. O problema do treinador é o pai que resolve. E o filho não pode estar no meio. E se o treinador falar não para o seu filho, se o treinador não convocar, entenda que isso vai acontecer ou com 6, ou com 7, ou com 8, ou no profissional. O seu filho vai ter que aprender a lidar com isso. Queria mandar Respondi? Respondeu. Queria mandar um abraço aqui para o Agnaldo de Lençóis Paulista. Ele, bati um papo com ele hoje à tarde aqui. Ele tá na live aí. Agnaldo, um abraço aí para Lençóis Paulista. Aí perto de Jazz, né? Não é longe, não, né? É perto, né? É. Estamos falando de Jales para Londres, então Lençóis Londres Paulista é perto. tá um tirinho, né? Tá rapidinho, tá ali. Então, um grande abraço aí para o Agnaldo. Ele tem um menino, ele tem um filho de 8 anos, canhotinho bom, viu os vídeos dele hoje. E ele fez uma pergunta, ele queria ver que você respondesse para ele. A questão, ele fala que Lençóis Paulista é uma cidade pequena, né? E ele fala questões de oportunidade. E teve outros, pessoal também do norte do Brasil perguntou bastante a respeito disso, das cidades muito distantes das grandes capitais, a falta de oportunidade que essas crianças têm, disputar um campeonato, disputar alguma coisa. Qual seria uma dica para eles nesse sentido? Olha, a realidade do futebol brasileiro, ela tem afastado um pouco os clubes do interior, né? Aqui onde eu moro, por exemplo, o time mais próximo de mim que disputa a Federação Paulista de campo é 150 quilômetros, 80 quilômetros no mínimo, né? Mas no caso do menino de 8 anos, não desespere, né? Se destaque, trabalhe, treine, procure uma escolinha qualificada mais perto da casa dele, né? E sempre que possível, tente encontrar alguma escolinha, algum clube, alguma equipe próxima aí para apresentar o filho dele, né? Eu não me recordo alguma cidade perto Ele está falando aqui que Bauru é perto. Bauru é perto. O técnico de Bauru da base, por muitos anos, foi o alemão, que é amigo meu, né? Ele hoje treina o Botucatu profissional. E o irmão dele, o Elton, também treina a equipe da FIB de Bauru lá, e eu tenho amizade com eles. São pessoas fantásticas. Eu também sei que o Everton tem escolinha em Bauru. Então, por exemplo, Bauru é um grande centro. Se você puder falar com o Everton, por exemplo, falar com o Elton, que é irmão do Everton, eu não sei como que eles estão hoje, né? Porque o Everton saiu de Bauru, foi para Botucatu. Mas leva seu filho. Deixa eu levar meu filho para treinar um dia aí, né? Aí você vai levar seu filho para treinar lá um dia, você vai ter um parâmetro do seu filho em relação aos outros. Quem sabe esse time
se interessa por ele, aí você investe no seu filho, né? Por exemplo, você mora em Lençóis, leva em Bauru, quem sabe o seu filho entra na escolinha lá e interessa os treinadores, pega o teu carro no final de semana, leva ele para Bauru para jogar para o time de Bauru, mas seja criterioso, não faça loucura. Levou seu filho lá, ele não está no nível ainda, ele não está apto a ser titular ou está no grupo que vai competir, volta para Lençóis, continua trabalhando, ele é muito novo ainda, né? Treina fundamentos e bases com ele. No outro momento, vai de novo lá, né? Estou falando de Bauru porque ele disse que é uma cidade próxima, né? Isso. E se por acaso alguma equipe que compete se interessar por ele, né? Leva ele, motiva ele, deixa ele competir. E como eu disse anteriormente, é a competição que vai nortear, né? Para saber se ele vai realmente, se ele está realmente apto ou não, para já pleitear esse sonho de ser jogador, né? O caso do Norte é uma realidade mais difícil, mas é similar, né? Procurar uma escolinha mais perto, onde compete, procurar saber qual é a cidade que está mais próxima aí que disputa uma federação estadual, analisar o seu filho. E enquanto você não chegou a esse ponto, trabalha fundamento, trabalha base, né? Para que quando pintar uma oportunidade, ele esteja pronto. O que mais acontece nesse tipo de situação? Daqui a pouco aparece alguém para ir lá fazer uma peneira, né? Daqui a pouco aparece um empresário naquela região para resgatar alguns meninos. Então, nesse dia, tem que estar pronto, tem que estar preparado para se apresentar bem nessa peneira e, quiçá, chegar a ser visto e conseguir fazer um período de teste num time próximo, num time maior, etc. Eu não sei qual que é a realidade aí do Brasil, mas aqui na Europa eles têm usado muito a questão do. Na minha época de jogador, não era nem DVD, era na fita VHF. Você fazia uma coletânea dos seus melhores lances na fita VHF, porque não tinha internet, não tinha nada, né? O cara levava para os grandes centros, né? Para os caras verem ou não verem, ou fazer. Mas hoje há aplicativos que você consegue baixar um link de um vídeo seu, que você pode estar, por exemplo, no YouTube, né? Os seus melhores momentos, os seus lances, e você vincula esse link nesse aplicativo, e todos os grandes clubes, Chelsea, Liverpool, Manchester United, todos os grandes da Europa, eles têm acesso, né? O departamento deles tem acesso a esses aplicativos. E ali tem todos os dados, tamanho, altura, e diz que eles começam a fazer uma busca, né, uma sondagem, já por esses aplicativos. Qual que é a realidade aí do Brasil? Você sabe se tem alguma coisa já nesse sentido? Olha, a realidade aqui é o seguinte, como as competições começam cedo aqui, né? No futsal, por exemplo, com 8 anos já tem competição de Federação Paulista. No futebol de campo, com 11 anos. Então, como as competições começam cedo, os destaques da região já estão sendo monitorados. Entendeu? Um menino meu, por exemplo, de Jales, que se destacou numa competição, o nome já chegou no São Paulo, já chegou em algumas pessoas aqui da região que tem contatos, entendeu? Aí o que acontece? Conforme ele vai se desenvolvendo, por exemplo, o que mais acontece aqui comigo? O menino se destaca aqui na minha escolinha, ele vai jogar uma competição para Rio Preto, para Catanduva, para Votuporanga, por exemplo. E aí, dessa competição, ele é convocado ou convidado para trocar de equipe no futuro, e ele vai crescendo automaticamente, né? A questão do DVD, ela é válida para atrair, né? Mas aqui na nossa região, ainda não chegou a esse ponto, né? Porque desde cedo a criança começa a competir, a disputar competições, e ela começa a ser vista, a ser monitorada, a ser direcionada. Fiz um vídeo hoje de um menino que
ele estava no Novo Horizontino, né? Treinou comigo desde os 5 anos, mas agora estava no Novo Horizontino. E eu treino ele mais ou menos 1 ano, porque personal, sabe? Porque estava em Jales apenas esperando o Novo Horizontino chamá-lo de volta. E 1 ano treinando ele, há 15 dias atrás teve um jogo amistoso em Rio Preto, São José do Rio Preto, 150 quilômetros de Jales. Nesse jogo amistoso, tiveram todos os meninos de alto rendimento da região. E lá tinham um olheiro do Cruzeiro, tinham vários olheiros, do Cruzeiro, do Corinthians, do Flamengo, e de lá ele saiu empregado para o Cruzeiro. De lá já começaram os trâmites, as negociações, para tirar ele do Novo Horizontino e colocar ele no Cruzeiro, entendeu? Então, temos que entender que o mesmo interesse que o pai tem de colocar o filho, o clube também tem, né? Mas tem que alinhar os pensamentos, alinhar as condições para que seu filho chegue, mas chegue preparado, né? Também não basta chegar, também não basta fazer um DVD mentiroso. O mágico no DVD, na hora que joga a bola, cata a mão. Se não for goleiro, né? Se for centroavante, cata a mão. Mas eu acho que poderia ajudar o pessoal do norte, do nordeste, né? O pessoal dessa cidade mais, né? Para ter esse primeiro, né? Chamar a atenção, né? Aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Isso, com certeza. Aí sim, né? Nordeste, Norte, aonde existem menos competições, onde existe menos contato com peneiras, com avaliações. Eu nem gosto de falar peneira, né? Melhor falar avaliação, porque a pessoa... Peneira era na minha época, né? Então. Que avaliação, de fato, muitas crianças que não são nem lembradas, porque, por exemplo, antigamente, quando eu fazia peneira, a gente treinava lá 20 minutos e esperava o cara chamar você para o centro. Ah, se fosse para o centro é porque ia te chamar. Hoje tem crianças que não são chamadas, mas o nome é anotado ali e passa para outras pessoas, né? Ela é monitorada já. Então, quem é do norte, nordeste, quem é do interior, o próprio Menino de Lençóis, que você falou que você viu o DVD, né? E viu que tem condições. O pai mandou uns lances para mim, então, né? Isso é bom, né? Isso é bom. A pessoa confecciona o seu DVD aí, manda para a gente, né? Manda para que nós possamos ver, possamos direcionar essa criança. E já vou adiantando. Espero ser muito sincero sempre e espero que você entenda, né? Acho que a primeira coisa é ser real nas coisas, né? Transparente, né? Acho que a verdade tem que prevalecer. Não adianta nada a gente falar uma coisa para o pai só para agradar o ego dele, mas que vai acabar prejudicando o filho dele ou até o sonho de realmente, né? Talvez o não hoje, né? Pode ser o sim amanhã, né? Que possa levar ele a conseguir, né? Motivá-lo realmente a alcançar esse objetivo, chegar ao profissional, né? Isso, com certeza. O Cafu teve 13 nãos, né? Você imagina. Levantou a taça, né? Então. Você estava conversando hoje à tarde também com, acho que é o Dude de Piracicaba também, que tem um lance meio parecido com o filho dele também, que estava lá... O Dude de Piracicaba? Piracicaba, acho que você conversou com ele hoje à tarde. O Agnaldo está agradecendo. O Agnaldo está agradecendo aqui as orientações aqui. Fica conosco aí, Agnaldo. Tenho certeza que vamos aprender muito junto aí. Isso. Um abraço, Agnaldo. Você falou que o filho dele é zagueiro, o filho dele era zagueiro, estava falando para você? Sim. Então, o filho dele é zagueiro, é grande, pelo que ele me disse ali, e ele é 2005, né? E foi a idade do menino que foi pro Cruzeiro agora. Eu disse para ele, né, que ele pode então produzir, né, produzir algum documento, em vídeo, né, a gente possa ver e possa encaminhar para alguém, né? Graças a Deus a gente tem alguns contatos, mas eu repito, né? Eu vou orientar, eu vou ajudar, nós vamos encaminhar, né?
mas sempre sendo verdadeiros, sempre sendo autênticos, né? Não temos nenhum contato, nem interesse em ser empresário, né? Se nós quiséssemos ser empresário, a gente fazia live orientando o pai. Pelo contrário, a gente fazia peneiras pelo Brasil, né? Estava só pedindo DVD só. Isso. Manda só DVD. Isso. Mais alguma pergunta aí? Aqui, por enquanto, não, mas eu já tenho, sempre tenho as perguntas, né? Você teve, assim, já no teu tempo de, de técnico, de professor, problemas com pais já atrapalharam? Diversos pais, entendeu? Diversos pais atrapalharam, entendeu? E infelizmente as crianças não renderam. Mas, para eu ser ético, eu vou dizer uma coisa para você. 99% das crianças que eu treinei e que hoje estão buscando aí o seu lugar ao sol, que estão em clube já, o pai era o motivador, o pai levava a criança, respeitava o treinador, o pai não opinava no trabalho do treinador, e a criança cresceu direitinho e hoje está encaminhando. Houve um caso que o menino que era reserva do... Eu sou treinador do time da cidade, o menino era reserva no time da cidade, em jogos de alto nível nem entrava, entendeu? E a mãe chegou em mim e falou, Thiago, o que você acha? Meu filho foi convidado para ficar uma semana numa cidade vizinha, R$ 1.000, e depois dessa semana vai enviar ele para um clube. Aí eu falei assim, mas quem achou ele? Ah, ele fez uma peneira numa outra cidade vizinha, ele foi selecionado para ficar uma semana no centro de treinamento e depois vai para um clube. O que você acha? Eu falei, eu acho que você não deve levar, porque ele não está apto a isso. Esse povo quer tomar dinheiro teu. A mãe me xingou tudo, tirou o filho da escolinha, nunca mais eu vi o menino, entendeu? Eu acho que ele foi, mas não virou, né? O menino não estava preparado. Ele podia vir a ser jogador? Claro que podia, né? Mas não era a hora. E eu fui sincero, entendeu? Ela podia dizer assim, eu vou levar, Thiago, eu quero que ele passe por essa experiência, porque isso também é válido, entendeu? Claro. Às vezes a criança, ela não está nem aí pro futebol, mas ela fica uma semana treinando num clube, ela fala, nossa, isso aqui é o que eu quero. Desperta nela, ainda que ela não fique, desperta nela esse desejo. Então, é válido, entendeu? Então, isso já aconteceu de pai tirar o filho da escolinha diversas vezes, porque o filho era reserva, né? Teve caso de pai xingar o filho do outro, porque errava gol, o pai xingar eu é natural, isso acontece quase sempre, né? E com o passar do tempo eu fui lidando com isso, aprendendo e evoluindo, né? Eu acho que hoje a chance de dar errado diminuiu bastante. Os pais são mais comportados agora. É interessante você falando isso. Você sabe, o meu menino tem 6 anos, ele joga sempre, treina na categoria sub-8, assim, né? Ele treina nos times assim. E agora aqui, eles começaram, seriam as avaliações, né? Para formar, né, os times para disputar as ligas. Aqui é várias divisões, bairros, é dividido em 200 divisões aqui. Então, eles começam a buscar as crianças para formar os times, né? Agora para a temporada 2021-2022. E o meu menino, ele consegue jogar, né? Na sub-8, vamos dizer assim. Ele joga bem e tal. E um professor desse time, que é um dos melhores times que tem aqui no sul de Londres, convidou para ele fazer um teste lá. E aí eu fui tranquilamente, com toda aquela humildade de pai, né? Falei, pô, chamou meu filho, agora vai jogar no melhor aqui da região, né? Com a categoria acima e tal. E eu cheguei lá e vi uma realidade que eu ainda não tinha visto aqui. Moleques realmente preparados, que já estavam voando, né?
o meu filho praticamente não viu a bola, não tocou na bola. Os meninos já estavam juntos, já era o time que já vinha do sub-7, sub-6 dele, né? Além de ter Uhum. essa questão, isso que eu quero te perguntar também, né? Depois, a questão de já ter o time deles e o meu menino chegando depois, né? Para tentar encaixar ali, mas eles estavam num outro nível, de verdade. Né? É um time aqui que ele serve todos os clubes aqui, os grandes clubes, serve o Crystal Palace demais, o Arsenal, o próprio Chelsea. Então, as categorias de base desses clubes são a maioria de moleques formados nesse clube escola aqui, né? Que tem aqui, que é o Tigers, Lambert Tigers. E o meu moleque foi para lá e não viu o cheiro da bola. Aí eu falei para ele, você quer voltar? Ele falou, volta aqui, mas o meu menino falou, não quero voltar aqui não, pai. Eu falei, tá bom, filho, então não precisa voltar. Só que eu falei para ele, você não vai voltar, é melhor você jogar do lado dos caras do que você jogar contra eles, né? Ele falou, não, eu prefiro jogar contra. Eu falei, então tá bom. Porque uma hora ou outra vai cair contra eles, né? Porque a criança ela quer participar, ela quer jogar, ela quer estar no meio, né? Ela talvez, ela falou, meu Deus, eu fiquei aqui Não relei na 40 bola? minutos na bola, isso aí para mim não tem prazer nenhum em fazer isso. Eu vou ficar em casa então, né? Mas é isso mesmo. Agora, cabe a você como pai entender que ainda não é a hora dele estar lá, mas Não também não tá é no hora de, nível, não é né? hora de, não é hora de desistir do sonho, né? Nada Voltar, impede dá um passinho para isso, trás, trabalha, o ano que vem vai de novo, isso, com certeza, né? né? Problema é esse. Tem pai que desiste. Teve um caso de um amigo meu, amigo nosso, né? Que ele era profissional, ele jogou muita bola, ele foi atleta de alto nível mesmo. E o filho dele fez 5 anos, ele falou, vou levar na escolinha. Falei, leva lá. O filho dele treinou 2, 3 dias, não se deu muito bem com a bola, não foi muito bem, e ele tirou. E ele falou assim, olha, meu filho não vai virar não. Tirou. Poxa, 5 anos, toda uma vida pela frente, né? Ele nem é porque ele foi acostumado a ser camisa 10, titular e capitão das equipes. O filho dele tinha que ser igual a ele, mas poxa, uma que não tem que ser igual e outra que tinha apenas um mês de treino, ninguém é ninguém. Nem o craque é craque, nem o ruim é ruim. Tem que dar o tempo para a criança, né? É natural, né? Tem aqui, ó, Então, o Cleuber está perguntando aqui, né? Você já viu algum menino que ao entrar em campo, todos os times queriam alguém, um moleque que se destacava assim, que um monte de time queria, né? E o pai precisa saber para não fazer besteira nesse caso, quando o filho é muito assediado. o pai tem que ter muita concentração no que está fazendo. O pai tem que ter muita humildade, porque, olha, não é fácil, entendeu? Eu tive um time, 2003 a idade deles. Então, hoje eles estão com 17, não, estão com 18 anos, né? Esse time foi campeão paulista em São Paulo. Esse time foi campeão do Troféu Piratininga, que é o Campeonato Paulista de Seleções. Esse time foi inteiro fazer teste no Santos, entendeu? E um timaço. Todos os meninos desse time titulares foram para clubes. E era muito tietado esse time, era muito querido esse time, né? Aí começa a aparecer as pessoas que oferecem dinheiro, começa a aparecer pessoas que oferecem buscar em casa. Aí eu percebi naquela época, eu também era mais jovem, né? Eu também não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eles começaram a trocar o clube deles para jogar para o outro que oferecia alguma regalia a mais. Eles começaram a jogar 3 jogos no dia. Isso aí é horrível, entendeu? O pai tem que ser centrado. Aí o pai, para não desfazer de ninguém, levava o moleque para jogar de manhã, à tarde, à noite, e não tinha mais, não brincava mais, não tinha mais família, era só jogar bola, jogar bola, jogar bola. E de todos esses meninos, apenas um ainda está na batalha, está na busca pelo futebol, mas ele foi muito assediado. O que virou até agora, curiosamente, é um daqueles pais que ouviu, foi centrado, fez reuniões,
procurou conselhos, entendeu? Mas o assédio é muito grande. E o número de picaretas é muito maior do que as pessoas sérias, entendeu? O Corinthians está lá, o São Paulo está lá, o Palmeiras está lá, está olhando, está monitorando, mas no meio desse caminho tem muitas pessoas que oferecem coisas mentirosas, oferecem o que não tem, porque está interessado no talento do menino. Então o pai tem que ser centrado. E outra, respeita o processo, respeita quem está formando o menino, né? Porque além do talento, tem valores, tem ética, tem comportamentos, né? Se a criança está vendo o pai negociar ele com 8, 9, 10 anos, vai crescer como? Então aproveita essa fase do teu filho e fala, filho, hoje tem treino do teu treinador, você vai. Hoje tem jogo em 3 lugares, mas você vai só naquele que eu firmei compromisso. Aprenda a separar as coisas, né? Outra coisa, tenha relacionamentos, se divirta. Criança tem que brincar. Criança não pode ficar em conversa de adulto. Eu acho isso péssimo. Eu falei para o pai não criticar o treinador na frente da criança. Também não se deve ficar fazendo rodinhas com empresários, rodinhas com amigo, rodinhas com tietagem, com a criança junto. A criança está escutando você falar que ela é fera, que ela vai virar, que ela é isso, que ela é aquilo, isso só vai atrapalhar. Isso aí não convém. Quando está numa roda, por exemplo, no churrasco da vida, tem uma roda comentando sobre o seu filho tem que estar lá brincando com as crianças, tem que estar lá na televisão, tem que estar fazendo alguma coisa, se divertindo como criança. Porque não pode se misturar as coisas. Eu vejo crianças que ficam na roda dos adultos, ouvindo que é craque, ouvindo que é isso, que é aquilo. Daqui a pouco ela pode não vingar e isso aí vai ser fundamental para uma tragédia emocional nela. Entendeu? Porque ela está plantando no coração dela que ela vai ser jogadora. E caso ela não for, não vai ser mais nada na vida. Entendeu? Não, né? Isso. Lembrando, né, que o atleta não é só a técnica, né? Existe a técnica, existe o físico dele, mas também existe o psicológico, o emocional, né? Às vezes, se não houver equilíbrio nos 3, provavelmente ele não vai conseguir alcançar. Tiago, antes de responder só o Rodriguinho Silva aqui, né? 82, ele está falando, né? Pois hoje mudou muito, né? Meu finado pai, né? Nossas desculpas aí, né? Por não ter o pai, né? Evitava ficar na beira do campo, até se escondia para não me constranger, né? O pai assistiu o jogo, né? Escondido para não. Hoje os pais influenciam gritando muito, atrapalha até a evolução dos meninos. Os pais só devem realmente motivar, né? E apoiar. Percebe-se que muitos pais vivem o sonho dos meninos, né? Às vezes é que nem você falou, muitas vezes não é o sonho do menino, é mais o sonho dos pais. Isso. Aí tem outra questão. O pai não pode criar o seu filho dependente dele. O pai acha que está contribuindo. Vai para lá, vem para cá, chuta, dribla. Vai, menino. O pai acha que está contribuindo, quando na verdade, se ele tiver inserido numa escolinha séria, com profissionais sérios, ele está atrapalhando. Porque no vestiário, o professor traça uma meta para a criança. No vestiário, o professor fala, corre para onde, faça de tal maneira. Perdeu a bola, marca a pressão, ou perdeu a bola, recua. Só para você entender, porque eu sei que tem pessoas aqui que talvez não entendam muito de tática, então eu vou tentar esmiuçar melhor. Eu sou treinador, eu chego naquele menino e falo assim, Joãozinho, quando a gente perder a bola, recua. Vamos marcar lá perto do nosso gol. Aí tá no meio do jogo, o pai tá gritando, marca, marca, por que tá voltando? Seu banana, não sei o que tem. E a criança tá, e agora? Obedeça o pai ou obedeça o Thiago, né? Então, o que o pai tem que fazer? Comemora o gol, vibra quando ele rouba uma bola, motiva ele quando ele tá, talvez, com a cabeça baixa, mas não dá orientação técnica para ele, não fica cobrando dele demasiadamente. Até porque depois, quando chegar nos 13 anos
e ele entrar no seu primeiro clube, se ele entrar, as portas do clube estarão fechadas para os pais. Se o pai cria uma criança dependente dele, quando chegar num clube e o pai tem que deixar a criança na porta do clube e buscar só depois do treino, o que vai ser dessa criança? Vai estar olhando para lá e para cá e o pai não vai estar lá, porque o pai não pode. Por que o pai não pode? Porque um clube de alto nível já sabe que o pai atrapalha. Então o clube não deixa o pai entrar para assistir o treino. A não ser treinos esporádicos, né? Treinos que é feito para o pai assistir, um jogo treino, etc. Então o pai tem que saber lidar com isso, saber entender que ele é um motivador, ele é um torcedor do time, que tem um filho lá, mas ele torce para o time. Tem pai que vai lá torcer só para o filho, que se lasque o time, o filho tem que jogar, ou então o filho não tem que passar a bola para ninguém, porque é o filho que interessa. Isso aí é terrível. Evite fazer isso. E o nosso curso vai ensinar mais, né? Vem junto com a gente aí nessa caminhada que você vai aprendendo muitas como evitar problemas. Né? Você já evitando, né? Você já não sendo um problema para o seu filho, você já vai estar ajudando demais ele nessa caminhada, nessa jornada. Com certeza. Estamos quase chegando aí a 1 horinha. Como que está o teu tempo? Está podendo ir mais um pouco? Não, vamos lá. Né? Tem mais perguntas aí? Se tiver mais perguntas, pessoal, então manda aí para a gente. Os pais estão comentando bastante aqui, né? Que só fica na torcida mesmo, que não tem ser exaltado. Ainda bem, então, mas o caminho é bem por isso aí mesmo, né? Existe alguns tipos de pai que a gente pode assim, destacar? Existe, né? Tem o pai treinador, né? Aquele pai treinador é aquele que o treinador dá o treino o dia inteiro pro filho, né? 1 hora de treino pro filho. Quando chega em casa, o pai passa o oposto para ele. Ou então, durante o treino mesmo, o pai já fala, não, faz diferente, né? O pai nem sabe qual que é o objetivo do treino, mas está criticando, né? Por exemplo, existe treinos que eu faço que eu tiro o goleiro, porque eu não quero ver o gol, eu quero ver troca de passe. Já cansei de ver pai falando, chuta pro gol, chuta pro gol. Aí o filho para no meio do treino, pai, mas não tem nem goleiro lá, né? Tem pai que fala dribla quando o professor fala chuta. Tem pai que fala chuta quando o professor fala dribla. Esse é o pai treinador. Eu acho que é um dos pais que mais atrapalha. Por quê? Geralmente, esse pai treinador, ele dá um treino em casa pro filho. Entendeu? É lógico que existem pais que são profissionais da área, tem pais que são educadores físicos, tudo bem. Mas o pai treinador, ele quer dar treino pro filho. Aí em casa, geralmente ele passa o oposto do que o treinador fala para ele. Aí o filho fica dependente do pai e o filho fica refém do pai. Entendeu? Aí ele não obedece mais o treinador. Aí cria um conflito na cabeça dele, no relacionamento com o treinador, com a equipe. Né? Esse é o pai treinador. Esse é o pai que temos que vigiar. Tem o pai empresário. Né? Se você é um pai treinador, então é porque às vezes não tem nem a noção do que tá fazendo pelo sentido, né, do exercício, né? Todo exercício ele tem uma finalidade, né? E às vezes Com o cara certeza. tá tendo treino ali, tá matando, tá tirando o couro do menino e aquilo ali não vai fazer nenhum efeito para ele na realidade que às vezes ele tá, né? Principalmente na base, que estamos falando de base aqui, né? Que não é necessário ali naquele momento, né? Pegar um moleque de 6 anos, colocar 30 quilos nas costas do moleque e fazer ele sair. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem treinador empresário, né? Que fica vendendo filho. O pai empresário, né? Treinador empresário tem também, né? Vai ter pai. O pai empresário quer vender o filho. Né? Não pode ver uma rodinha de pessoas ligadas ao futebol que ele senta na rodinha e começa a vender o filho. Né? Não precisa disso, gente. Do mesmo jeito que o pai quer colocar o filho num clube, o clube precisa de jogador.
Então, entenda isso, Nós entendeu? estamos continuando aqui, mas caiu a nossa live lá no, no, no Instagram. No Instagram é 1 hora, cai mesmo, viu? Eu ia falar Cai. isso, eu esqueci. Então Então, deu 1 hora aqui no Instagram, caiu. Não sei se dá para chamar de novo. Acho que se o clube conseguir nos colocar de novo aí. tem que ver com o diretor, né? O pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, eu acho que nós continuamos aqui. Então, o senhor lembra de mais algum pai? O senhor falou vários aí? Eu falei, o pai técnico, né? O pai Ah, treinador, né? Que faz o pai torcedor. É que fica. não. O pai torcedor é relativo, né? Se torcer para a equipe do filho dele, se for comportado, mas geralmente esse pai torcedor, ele ofende o adversário, ele esquece que o adversário é criança também, né? Uhum. Ele ofende o goleiro que tomou um frango do filho dele, né? O time do filho dele, o goleiro tomou um frango, ele ofende, ele esquece que é uma criança. O pai torcedor xinga o treinador, que é o treinador do filho dele, ele esquece que o filho é uma criança e está colaborando com a má formação desse filho, dessa criança. O pai torcedor, ele é passional. Para crescer no futebol de base, não temos que ser passionais, temos que ser racionais, né? O pai torcedor tem que entender que às vezes o professor tem que aproveitar aqueles 3-0 para tirar os melhores e colocar aqueles que não têm muita oportunidade e às vezes vai tomar um gol ou outro, mas respeita o momento de cada um, Estamos né? voltamos. Vou só para avisar que voltamos Instagram? no Instagram, né? Pessoal, É. tá entrando de novo aí. Mas pode Obrigado, continuar pessoal. falando, professor. Então, o professor, o pai treinador, o pai torcedor é isso aí. Ele vai atrapalhar de forma que ele não consegue entender que lá são projetos de jogadores que estão lá em formação, em crescimento, né? Poxa, mas desculpa, caiu aqui. Poxa, mas o goleiro tomou um frango, mas é uma criança, né? Tomou um frango, E, mas é uma criança. e Pode falar. principalmente nessa fase de criança, os goleiros são mais, como se diz, né? Mais tecnicamente falando, assim, às vezes você encontra goleiros muito mais fracos mesmo, né? Porque Encontra. porque tá se formando. A altura, né? É que você falou, ainda bem que tá mudando a questão da mudança. Já pensou? Eu fui um bom goleiro, posso dizer assim. Eu fui um bom goleiro. Tem Mas na minha DVD? época. Oi? Não, Tem era DVD? VHF, era na época. VHF, aquelas fitas. Não tinha DVD. Sim. Não tinha nem filmador na época. Nem, acho que poucas fotos tiravam naquela época de. Era uma foto por ano. Tirava um time. Ia começar o ano, tirava uma foto. E eu pegava, eu me vi debaixo de uma trava daquela lá com 10 anos de idade. Então, Vem do salão normal e vou para o campo com 10 anos. Chego ali, aquele monstro. O cara chutava, pega um moleque que chuta bem, era gol, atrás de gols. E como que você vai fazer? Não tem jeito. não. Aí vamos falar especificamente para goleiros. Aprenda a tomar gol, porque é inevitável, Obrigado. né? Tomei muitos gols. Mas fiz grandes defesas também. Ganhei muitos títulos aí, por muita gente que está ouvindo a gente aqui, os caras sabem disso. Carreguei muita gente É. nas costas aqui. Os caras são ingratos. Tiago, tem mais uma aqui, ó. O Davidson Construções. O Davidson, muito legal você estar junto com a gente aqui. Ele fala, Tiago e Ricardo, meu filho gosta muito de jogar em campo. Já tentei colocar ele em um society, né? Que eu acho que é o Fut7, né? Que é agora. E futsal, mas não deu certo. Tem alguma coisa nesse sentido assim? Acho que um Qual que dia é nós da... estávamos conversando, você falou da inversão, né? Da criança sair para o campo é mais fácil do que ela vir, né? Alguma coisa assim, não foi? Davidson, um abraço. Eu não sei qual é a idade do seu filho. E não fala aí, pastor? Não falou a idade. Então, Se ele puder mandar aqui para nós, a gente agradece. Dele.
eu creio que ele tem uma idade... Vamos lá, vamos basear os 10, 12 anos aí. O futsal é muito importante para a base da criança, mas caso ele não se enquadre no futsal, ele tem que trabalhar a quadra reduzida, seja no campo ou no society. Eu não sei como que é o trabalho no time que ele treina, mas talvez no próprio time de futebol que ele treina, já há esse trabalho. Tem 11 anos? Então. Na Federação Paulista, não tem competição de Federação Paulista com o campo completo. O campo já é reduzido. Entendeu? Então, avalie o treino do seu filho no campo, porque o treinador deve fazer trabalho de campo reduzido, porque o campo estendido para crianças, ele é dispensável, né? Não há necessidade. Eu disse para o Ricardo, e eu vou reproduzir aqui na live, que a criança que tem a base na quadra, quando ela vai para o campo, ela tem facilidade. Agora, a criança que ela é formada no campo, ela tem muita dificuldade de voltar para a quadra, de começar na quadra. Por causa de que são esportes que se assemelham, mas são diferentes em muitos aspectos. Entendeu? Então, é como se a criança tivesse da quadra para o campo, ela vai crescer em ambiente, ela vai crescer em espaço, e ela vai conseguir isso com mais facilidade. Agora, do campo à quadra, você tem que enxugar algumas coisas dela, porque no campo ela tem mais tempo para respirar, no campo ela tem mais espaço para correr, no campo ela tem mais oportunidades de encontrar um passe, na quadra é diferente, a dinâmica é diferente, então acaba estranhando, né? O recepcionar da bola na quadra é diferente do campo, né? A bola no campo quica mais, entre outras coisas. Mas olha para o seu... Ainda que seja só no campo, observe o treino do seu filho no campo, se tiver campo reduzido, ainda que seja uma vez por semana, tal, é muito interessante. Se o professor do seu filho não faz isso, troca uma ideia com ele, entendeu? Você está ajudando ele aí. O Rodriguinho está perguntando, né? Ele tem uma pergunta, né? Tem um projeto social e devido à pandemia os garotos perderam praticamente 1 ano e meio e agora difícil reintegrá-los ao mercado, muitos deles motivados, pensando, desmotivados, né? Desmotivados, pensando em desistir. Como que lidar com isso aí? Essa questão da pandemia, a meninada ficou parada, sem competir, sem jogar, só treinando. Então, Rodrigo, obrigado por estar nos assistindo também. Aqui também parou. Eu acho que você deve procurar essas crianças e dizer para elas assim, que não foram só elas que pararam. Todos pararam. Entendeu? Todos vão recomeçar. Ah, mas o alto rendimento voltou mais cedo. Voltou, mas os sonhadores pararam também. E outra, o condicionamento físico e técnico depende só do empenho delas. Ah, mas eu perdi 1 ano. Recompensa em 3 meses. Você consegue recuperar. Primeiro aspecto, você consegue recuperar. A criança tem que saber disso. Isso vai voltar a motivar elas. Segundo aspecto, todos pararam. De certa forma, essa pandemia atingiu a todos. Então, não é só a tua região ou só o teu time que parou, todos pararam. Então, tem milhares de pessoas que estão recomeçando, entendeu? E dá tempo. Fala para elas que dá tempo, né? Qualquer coisa, corta parte desse vídeo aí e envia para elas aí para dizer que dá tempo. Corta do prejuízo aí, vamos treinar, porque a gente consegue recuperar. Por exemplo, vamos falar do Ronaldo Fenômeno. Ele estava machucado, uma cirurgia grave, ele queria jogar a Copa do Mundo 2002, ele treinou em 3 períodos e jogou a Copa e foi o melhor do mundo. Só depende delas, né? Se tiver mais alguma pergunta aí, pessoal, falando. Lembrando você para estar convidando aí seus amigos, outros pais de atletas, né? Outras pessoas que estão envolvidas. Se você realmente tem esse desejo, se você tem isso no teu coração, que eu costumo dizer,
A minha parte aqui nesse projeto é isso, né? Trazer essa motivação para vocês, porque eu, de verdade, no fundo do meu coração, estou disposto a fazer tudo aquilo que me for lícito para ajudar o meu filho a alcançar, é, a, a ser um jogador de futebol profissional, né? De abrir as portas, né? Que nem o Thiago comentou aqui já. Pode chegar amanhã com 13, 14 anos e falar, pai, eu não quero mais ser jogador, não quero mais treinar, eu quero fazer outra coisa, né? Quero mexer com fazenda, com animais, no veterinário, enfim, astrologia, né? Virar um astrônomo, né? Mexer com outras coisas. Mas ele vai por ele, não pela falta, né? Não por causa de que muitas vezes a criança quer e eu tenho, por exemplo, né, tem que levar, a gente estava falando, né, da cidade, né, o Agnaldo, né, o Agnaldo estava aqui na live falando do menino dele, né, vou só citar um exemplo, né, Agnaldo, né, o teu menino quer treinar, gostaria de treinar, precisa ir lá em Bauru, eu não sei quantos quilômetros, vamos colocar 50 quilômetros, né, Lençóis Paulista a Bauru. É você se dedicar o seu tempo, pegar e andar 50 quilômetros com o teu filho, para ele ter a oportunidade de chegar a alcançar. Mas, de repente, você não faz um sacrifício ou esse momento de levar, talvez ele está perdendo a oportunidade de aparecer lá por causa de quem? Por causa de mim, que sou pai, que quis ficar assistindo a novela, quis ficar assistindo um filme, um Netflix, mas não de ter esse momento com meu filho. Então, eu realmente estou disposto a dedicar meu tempo, a estar com ele, a levar ele, a sentar, a torcer, a, a, a divertir no caminho, né? Nós temos uma trilha sonora que nós vai cantando. Então, é um momento assim nosso, né? Então, Tem o futebol, mas tem um momento meu filho é muito particular que a gente tem essa interação, essa ligação. Pode falar um pouco, Thiago, disso? isso aí é fundamental. Você me lembrou de algo muito importante. Você vai investir tempo e dinheiro, além de outras coisas. Mas o mais importante que eu tenho que frisar para você é que você vai ter que investir tempo e dinheiro no futuro do seu filho se você quer ser jogador. Porque para ser jogador de alto nível, seu filho precisa de um acompanhamento. E ele não é responsável pelos passos dele. Então você tem que estar junto. Então você vai ter que entender que vai ter que perder alguns finais de semana, vai ter que perder algumas noites, vai ter que viajar talvez dentro de um ônibus para ir, igual já aconteceu comigo várias vezes. Teve pais que foram 5 vezes para a capital comigo, 5 finais de semana seguidos. Foram 5 vezes para São Paulo, perdeu sexta, sábado e domingo, para o filho jogar. Teve pai que não fez isso, que o filho ficou no meio do caminho. Aí eu tive que trocar o menino por outro menino e chegamos a ser campeões e o menino não participou disso, entendeu? Então, dedica tempo, dedica dinheiro. Tiago, por que dedica dinheiro, Tiago? Porque eu vou te explicar uma coisa. O poder público está cada vez mais desinteressado no esporte. E os clubes estão cada vez com menos dinheiro. Falo nível Brasil. Então, hoje, quem tem que investir na base do seu filho é o pai. Não existe mais, ou existe pouco, aquela escolinha que é mantida pela prefeitura e que a prefeitura vai ajudar, ou aquele clube que vai vir aqui pegar teu filho e vai investir na base. Não. Clube que investe na base é lá da capital, são poucos. A maioria dos clubes é o pai que tem que ajudar, é o pai que tem que pagar a arbitragem, é o pai que tem que levar. É certo ou errado? Eu não sei. Só sei que essa é a realidade. Então, entenda. Invista no seu filho. Invista também nos profissionais, né? Porque é outra coisa que eu enfrento isso aí na minha realidade. Se o seu filho tiver doente, vou voltar naquela mesma metáfora. Se seu filho está doente, você procura o melhor médico. Agora, para jogar bola, qualquer um. Não. Se você quer que seu filho seja um bom jogador, uma boa pessoa, tenha um bom caráter, invista num treinador bom para ele. Entendeu? E então, entenda isso. Meu filho vai ser profissional, então entenda. Em dinheiro e tempo.
dedica-se ao seu filho. Porque você tem muitos pais, acontece comigo, que colocam o filho na quadra e vai embora, não sabe o que está acontecendo. É claro que hoje eu tenho 17 anos de escolinha aqui, então eles já conhecem eu. Mas não é certo isso. Você tem que acompanhar o dia a dia, conversar com o treinador como é que está acontecendo, saber como é que está o andamento dos treinos. Isso é importante. E é interessante né, nesse assunto agora, falando sobre isso. Por exemplo, talvez seu filho não vai ser um jogador de futebol. Ele vai ter uma outra coisa, talvez ele tenha um outro dom, um outro talento, né? Talvez ele é um músico. Você acha que quanto que é uma aula de piano com um bom pianista? Quanto que é uma aula de voz com uma pessoa do vocal? Se você vai colocar um outro esporte que seja aí, num tênis, enfim, qualquer outra coisa, né, há um investimento, né? Qualquer outro, né? Aqui eu brinco de xadrez de vez em quando, né? Mas eu brinco, né? E eu ensino o Pepe, né? E outro dia, aleatoriamente, falei, vou ver quanto que é uma aula de xadrez, né? 45 minutos de xadrez aqui em Londres, a média é 50 libras. 45 minutos de uma aula. Uma aulazinha, 50 libras. Então, é investimento. Por quê? Porque o cara vai estar, o professor, o cara bom, vai ensinar. Eu sou, vamos dizer, eu mexo as peças, não vou conseguir dar uma definição, não vou criar as aberturas, né? As armadilhas que o jogo tem, né? O jeito certo de jogar. Eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. Né? Então, eu vou ensinar ele o quê? Um xadrez meia boca, que o primeiro que sabe um pouquinho, que fez uma aulinha dessa de 50, pegar ele, vai atropelar ele. E assim né? Da mesma forma no futebol. A gente tem. Aqui, eu já falei para o Thiago isso aqui, o pai do atleta, ele se prepara para ser um pai de atleta. Eu estou até pensando em fazer um curso da UEFA. Porque já escuto outros pais falando, não, mas isso é bom você fazer porque você vai ter conhecimento das regras, se puder fazer um curso de arbitragem, dessas coisas, para você não ser um cara que está na beira do campo ali, que nem você falou, enchendo o saco, falando coisas, né? Porque você vai conhecer a regra, você vai ficar quietinho, você vai saber por que o árbitro está fazendo aquilo. Você vai saber por que o técnico está fazendo aquilo, aí você vai se calar. Você não vai ficar. Agora, se é um cara que nem eu no xadrez, o cara vai na beira do campo, é isso aí que vai acontecer. O cara vai querer dar as pitadas dele, vai querer falar e vai, em vez de ajudar o filho, vai acabar atrapalhando, né? Isso, com certeza. Né? Então, aqui a gente tem se preparado mesmo, tem levado a sério essa questão, é ser um profissional, ô, Thiago. Caiu aqui. De ser realmente um pai de atleta porque mudou muito, né? Se tiver mais 15 minutinhos já, só para essa aqui, depois a gente já vai encerrar. Tá. Já mudou muito no futebol da minha época. Na minha época era a época da boleiragem, não tinha profissionalismo, era tudo do jeito que vinha, fazia. Hoje eu vejo que hoje a questão está profissional mesmo, desde as categorias de base. Você consegue ver essa diferença do futebol antigo para o futebol atual? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Eu lembro de pessoas que me testemunharam que foram chamados para clubes com 20 anos, 18 anos, 16 anos. Hoje tem meninos de 6, 7 anos que já são monitorados, entendeu? Seu filho, por exemplo, tem 6 anos e já foi escolhido para fazer um treino especial, entendeu? A evolução é muito grande. E o futebol é uma área que ele é muito perigosa, né? É um lugar que você está entrando e você não sabe a dimensão que tem, os desafios que você vai enfrentar, com quem você vai lidar.
Eu não vou falar o campo, né? Porque por ética, mas, por exemplo, se você vai em determinado campo com seu filho, eu tenho testemunhos de pais que levou o filho de Jales em um campo de um time grande de São Paulo. Quando ele chegou lá, eles ficaram abismados, porque 5 ou 6 pessoas já estavam com todos os dados do filho dele na mão, antes de entrar no portão do clube, para já assinar um contrato antes de entrar. Parece um absurdo, mas não é, né? Eles se ligam, eles se conversam, eles estão na competição. Então, você tem que saber como fazer, como procede essas situações, né? Valorizar o seu filho, valorizar o seu trabalho, entender que a melhor maneira possível é você não fazer o seu filho de uma pizza, né? Por quê, Thiago? Porque é o seguinte, tem filho que já entra no clube, 5% de um, 30% de outro, 10% é de outro, 25% é de outro. Não precisa disso, né? Isso a gente vai orientar também ao longo da nossa trajetória aqui. E o nosso papel é esse, né? É usar nossa experiência, dos nossos estudos, do nosso dia a dia, nossos contatos, para poder te orientar, para poder fazer você errar menos. Lembrando que não é uma fórmula mágica. Ninguém vai vender para você uma fórmula mágica que você vai ser profissional. Isso é mentira, entendeu? Assim como é mentira quando alguém chegou em você, pai de aluno de 10, 12 anos, e falou que teu filho é para a Europa. Isso é uma mentira. A não ser que falou de ir para a Europa porque comprou a passagem. Agora, ser jogador profissional, Vai vir mentira. passar uma temporada, né? Entendeu? Então, nós temos nosso caráter, temos nossos nomes a zelar e temos que usar isso aí para colaborar na vida de outras pessoas. O Kleber está perguntando aqui de novo, né? Qual idade que você diria que não dá mais tempo de iniciar o sonho de Rapaz, ser um jogador? não tem uma regra, porque se eu colocar para você que Isso tem uma pergunta regra, bastante também. O pessoal, durante a semana, perguntou bastante também a respeito disso. Ah, eu já tenho 17, estou com 18, estou com 19, não dá mais para mim, o que eu faço? o Michael do Flamengo estava jogando na Várzea, o Goiás viu, jogou no Goiás, hoje está no Flamengo. 5 anos passou, mais ou menos, toda essa fase. Acho O que Vardy, o Ralf do o Vardy, Corinthians, hã? o Ralf do Corinthians também, parece que foi algo assim, que ele foi para o O Zé, Novo Horizontino, não, Bragantino, acho, né? Também já. isso, o tal de Zé Carlos, lembra do Zé Carlos, Copa de 98, lateral direito, foi para a Copa com 30 e poucos anos, ninguém sabia que ele existia, apareceu no São Paulo, arrebentou, jogou Copa do Mundo, voltou para o Brasil e sumiu de novo. O futebol tem disso. Por isso que o futebol é tão democrático, ele é tão apaixonante, porque tem disso. Mas é claro que uma pessoa bem preparada ao longo do tempo, ela sai na frente. Mas nada impede de você de continuar sonhando. Aí eu digo para você, tem 16 anos, aí tem que ser criterioso. Eu tenho 16 anos, eu nunca joguei em lugar nenhum, nunca ninguém me for jogar campeonato nenhum, entendeu? Você mesmo sabe. Ah, mas eu quero ser a partir de agora. Então vai lutar, vai correr atrás, vai buscar, procura uma equipe para você ser inserido, seja ela da qualidade que for, mas dispute um campeonato e comece a se avaliar. Thiago, vai dar certo? A chance é menor, mas pode dar certo, entendeu? O futebol tem disso. Assim como tem menino que sempre se destacou. Eu tenho um amigo meu que hoje joga no Paraná, no Cianorte, que ele foi titular do Santos até o sub-17, entendeu? Titular do Santos, na base toda, entendeu? Agora tem que se reinventar, porque ele entrou num time de menor expressão, mas agora a luta dele é para se reerguer. Então ele tem que se reinventar. O futebol tem disso, né? O Lulinha, né? O Lulinha foi. O Lulinha era a grande promessa, né? Qual, O qual Lulinha. aqui é do zoológico, você está falando? Que ficou rico rapidinho? Não, o que era do Corinthians. Ah, tá. Eu confundi. É, o, ele era a grande promessa do Corinthians, foi artilheiro de todas as categorias de base da seleção brasileira, né? Isso. E quando chegou no profissional, Não não foi. conseguiu, não conseguiu se encontrar, né? Porque tem muito Por que disso será? também, né?
Porque Será chega que no profissional, nivela tudo, né? Quando você está na base, às vezes pela força, pela, enfim, maturação, tem tanta coisa na base, tanta diferença né, de criança que às vezes a claro, criança tem a maturação tardia, né? Você acha que ela não vai virar nada, mas na hora que ela chega na maturação dela, que ela tem muito ainda para progredir, né? Para evoluir, enquanto o outro que já chegou na maturação mais cedo não tem muito mais que evoluir. Tem é, muita coisa, né? Por isso que é a tem. importância, né? De tudo isso aí, da técnica, do físico, né? E, e da emoção, E o né? Do psicológico, né? psicológico, né? Com É. certeza, né? E a família, quando a gente está falando categoria de base aqui, né? São seus filhos, né? São crianças, e a responsabilidade é da família. É você, pai, orientar, de você tentar que o seu filho tenha a melhor forma possível para ele conseguir alcançar e chegar ao sonho, a esse objetivo. Nós somos a jornada do futebol, nós tivemos aqui uma hora e meia, mais ou menos. Foi um prazer, obrigado aí, professor, obrigado aí ao nosso diretor, que ele só pode nos ouvir e não pode falar comigo. Eu agradeço, meu diretor, está nos ajudando aí. E quero agradecer você que passou aqui pela live, você que está conosco aqui. O meu agradecimento, e gostaria que você pudesse compartilhar. A nossa ideia é essa, o nosso projeto é esse, ajudar os familiares, ajudar a família, ajudar você a levar o seu filho a conseguir encontrar o sonho, encontrar os caminhos que levam o seu filho ao futebol de base e, e que ele possa chegar lá. Que eu falei no primeiro vídeo que eu fiz aqui, né, que um dia eu posso ver ele jogando aqui em Wembley. Ele fala, comecei lá atrás, o meu pai começou a ouvir dois meninos, né, e meninos, Isso. são os meninos, são dois meninos e, e eles ajudou a eu chegar aqui ao tão sonhado profissional, né? Ser o jogador 1%, né? Fazer parte desse 1%. Então, esteja Isso aí. sempre conosco aqui, nos acompanhe. Terça-feira nós estamos aqui no mesmo horário, às 19 E 57. e 57, 57. às 19h57. Manda aí, você deixa aqui nos comentários aqui, né? Um tema que você gostaria que a gente abordasse especificamente. Hoje a gente falou um pouquinho de cada coisa, mas se você tiver um tema específico, mande para nós que nós vamos escolher um tema específico aqui para a gente estar falando na próxima terça-feira. Também vamos tentar trazer convidados aqui, né? Atletas do Thiago que começaram, né? O Bruno, né, com 5 anos, né? E hoje está com 15 da partida aí. Deus quiser, o ano que vem assina o primeiro profissional dele aí. E dê muita alegria aí pro Cruzeiro agora, né? E para nós também, que estamos aqui na torcida por ele, né? Então, quero agradecer a todos aqui, né? O, o Josué está falando aqui, né, que no Brasil a concorrência é muito grande. Hoje Josué, hoje está globalizado, hoje a concorrência é geral, né? O importante é a gente estar preparado mesmo, aparecer, né? Está se preparando, buscando, né? Eu brinco com o Pé, falar, se você estudar, ler o livro uma vez, você vai estar num certo nível. Se você ler o livro 2 vezes, você vai estar num nível melhor. Se você ler 3 vezes, você vai estar num nível melhor ainda. Então, o futebol é isso aí, é prática, é foco, né? É repetição, né? É que nem aprender inglês. É isso aí. A didática é a mesma, é repetição, ouvir e repetir, e é o que faz, né? A gente vê aí, não grandes times, né? Não muitas vezes com grandes jogadores, mas grandes times, por quê? Porque eles se encaixam
e a repetição, né? O saber onde onde tá, o tá junto, né? Então, a concorrência mas é em todas as áreas, né? Você vai ter a concorrência no futebol, você vai ter a concorrência na advocacia, você vai ter a concorrência na polícia, você vai ter a concorrência com os professores. A concorrência a gente vai sempre ter, o que basta é nós. Então, eu acho que quando a gente coloca um foco e a gente decide ajudar os nossos filhos, a gente ir em busca disso. Lembrando, né, que, como eu falei, aqui na Inglaterra tem 200 é, divisões, né? Está dividindo, é uma pirâmide aqui, é até legal, qualquer dia eu falo para vocês aqui como que é, mas existem 4 divisões que a gente pode dizer, né, que é a Premier League, né, a Championship e a Liga One e a Liga Two, que seria a primeira, a segunda, a terceira e a quarta divisão, para ficar mais claro para você. Aqui tem de vários times e eu posso te garantir que um jogador, claro que os que estão na Premier League têm os seus salários astronômicos, né, que são fora do nosso entendimento, mas os que jogam as demais ligas não eles comem a mesma coisa que o da primeira liga está comendo tranquilamente, sem se preocupar com a conta, se vocês me entendem. Então, tem espaço para todo mundo. O que basta é a dedicação. Tem muitas coisas que no meio do caminho nos deixam para trás, né? Que vai fazer que se perca. Talvez o seu filho seja hoje o melhor da escolinha dele, o melhor da categoria dele, o melhor do bairro dele, mas se ele não tiver a cabeça, se ele não tiver foco, se ele não souber aonde trilhar, provavelmente pode se perder. Então fica aqui o meu abraço, compartilhe as nossas redes sociais, esteja junto conosco, essa live vai ficar salva aí, depois você compartilha com seus amigos, abençoe aí quem está à sua volta, né? Para que alguém que necessite ouvir isso, né? Envie, né? Para essa pessoa e vamos caminhar juntos aí, vamos começar essa jornada juntos e vamos terminar essa jornada juntos, se Deus quiser. Professor Thiago. É isso aí. Estamos aqui para ajudar. Terça-feira tem mais, 19h57. E, como o Ricardo disse, né? Se pintar dúvidas, pintar alguma coisa, você manda para nós aqui. Um grande abraço para vocês.